Boa tarde. Obrigada a todos vocês pela companhia de hoje. Minha gratidão imensa a todos os amigos e companheiros do Morada Cristã, que mesmo com todas as minhas fragilidades me oportunizam a esse aprendizado, a essas reflexões, a me melhorar um pouquinho neste planeta, fazendo o que eu amo, que é compartilhar ideias, conhecimentos que não são meus, mas que são de todos os grandes mestres que já passaram, que estão por aqui, encarnados e desencarnados. Então, minha infinita gratidão. Falar de dividir, né? Falar de compartilhar, falar da experiência que nós temos na Terra, é olhar um pouco para nós e pensar: por que será que nós reencarnamos? Por que será que houve todo esse movimento espiritual? Por que houve um encontro entre duas pessoas que, numa relação afetiva, sexual, eu fui gerado ou gerada e hoje eu estou aqui? Por que será? Nós temos feito essas perguntas ou nós temos só nos queixado porque estamos aqui? Quando nós falamos de dividir, de compartilhar, de viver a experiência com amor, eu quero ler a última mensagem, a última frase, começar lendo a última frase da mensagem. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. Nós estamos fazendo o que está ao nosso alcance? Nós temos, pelo menos, em algum instante da nossa existência, porque a vida aqui é um instante, nós temos parado para ver o que está ao meu alcance. Não é? Nós trouxemos a mensagem aqui, que a Namico leu uma parte, do Lacordaire, em 1863, século XIX, há 2 séculos atrás. Ele nos traz uma experiência, para refletirmos numa experiência que se chama desprendimento. Por que será? Hoje nós temos comprovadamente que o resultado de todas as dores humanas, dores morais, psicológicas, espirituais, é o apego. É o apego. Se você não acredita, todas as vezes que você estiver passando por algumas dificuldades, reflita: qual é a causa? Se não conseguir sozinho, procure ajuda, mas busque a causa. Não fique na margem dos efeitos. Nós precisamos encontrar uma realidade muito oportuna hoje, que é entender que não basta mais. Nós estamos no século XXI, depois do Cristo, né? Que Cristo chegou na Terra, Jesus chegou e fez toda uma alteração. Nós não sabemos quantos anos, ao certo, alguns milhões de anos, nós começamos a reencarnar neste planeta. A questão é que depois de Jesus nós temos 2022 anos. Então nós sabemos que nós avançamos em muitas coisas, fizemos muitas descobertas. Mas não só eu falo sobre isso, mas grandes pensadores têm trazido uma seguinte reflexão: de todas as descobertas que nós já fizemos, nos levaram a muitas coisas, muitas conquistas maravilhosas, muitas dores físicas são sanadas, muitas ciências surgiram, muitas formas de educação, muitos avanços na tecnologia, na ciência, em todas as áreas, nos processos de ajuda, de ajuste da condução humana, várias áreas da psicologia, das terapias, hoje integrativas, holísticas, se expandem pelo mundo. Ocidente e Oriente se unem em processos de trazer ao homem a oportunidade da contemplação, da meditação, da oração, tudo junto. Mas dessas descobertas todas, o século XXI, ele deveria ou deve ser o século da descoberta do ser humano, que nós começarmos a nos ver como seres humanos, pessoas,
humanos, que estão além dos instintos e das necessidades meramente materiais. Nós precisamos entender que não basta mais, e está muito claro por toda a confusão que nós conseguimos fazer no planeta, nós estamos destruindo o nosso planeta. O homem não conseguiu fazer o maior de todos os encontros, que é o encontro dele com a natureza, é o encontro dele com Deus. Nós ainda não conseguimos ver esse encontro com Deus. E toda a nossa realidade de evolução e de progresso, ela se dá no encontro, não é sozinho. Não é separado. Nunca foi e nunca será. Nós não conseguimos evoluir sozinhos. Nós precisamos, nós temos necessidades de vivermos a lei de solidariedade e de fraternidade, que é escassa no mundo. Porque hoje não falta comida ao nosso planeta, falta solidariedade, falta fraternidade. Toda a nossa realidade, ela perpassa por esse distanciamento que nós tivemos do humano, pela busca incessante do poder, do ter. Então, hoje, não basta mais os poderes, os valores do ter, do poder, do parecer. A nossa alma, ela anseia pelos valores do ser, desse autoencontro, dessa autodescoberta, dessa autoidentificação com uma realidade maior. Então, não tem como falar de dividir, de partilha, de caridade, sem falar de quem somos nós e o que estamos fazendo aqui. Lacordaire, ele começa nessa mensagem lembrando que eles estão lá no mundo espiritual. Não sei se ele já reencarnou nessa época, né? Mas enquanto ele está, a realidade, esse encontro do mundo espiritual, do mundo dos espíritos desencarnados com os encarnados, eles são uma oportunidade para ajudarmos, para nos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Ponto. Esse é o motivo da nossa encarnação. Boa noite, até logo, até a próxima palestra. Nós chegamos aqui, lembra que eu falei no início? Por que nós? Foi por acaso que meu pai e minha mãe se encontraram, tiveram uma relação e eu nasci? Foi por acaso que eu tive alguém, um outro ser humano que serviu de meio de transporte para me chegar nesse planeta? Porque ser mãe é ser um meio de transporte. Ser mãe é um papel social, a condição, que tem toda aquela responsabilidade de ajudar, de trabalhar, de desenvolver o outro ser, mas enquanto também se autodesenvolve. Mas se eu tive toda essa condição de vir para esse planeta através desse meio de transporte que é o outro ser, a outra pessoa, eu estou aqui por alguma coisa, por algum motivo. Então, está aqui o Lacordaire dizendo. Nós entramos neste caminho, é um caminho. Então, nós chegamos aqui, entramos no caminho, começamos a seguir uma trilha, uma senda. E essa senda é do nosso autoaprimoramento espiritual. Por isso, não basta mais os valores do ter. Não basta mais os valores do poder. Eu preciso do valor do ser, que é esse encontro com a minha condição. Então, ele vai dizer que a união verdadeira, essa união fraternal entre os dois lados da vida, dessas duas extensões da vida. Porque só nessa relação entre encarnados e desencarnados, a regeneração será possível. E aí você diz assim, sim, então só os espíritas. Não, não é só os espíritas. A realidade espiritual, ela é de todos. E mesmo que você não conheça, não entenda, nunca tenha vivido uma experiência de transcendência, de inter-relação com o mundo espiritual, você está ali sendo movido e guiado por essa realidade espiritual. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos evoluindo, por isso que nós chegamos até aqui. Existe todo um mecanismo, um recurso, uma rede de apoio que nos sustenta e que nos mantém aqui. Por isso, dizia o poeta, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A gente sempre leva para o lado sexual, afetivo, mas não é muito mais do que isso. É porque nós não conseguimos mesmo viver sozinho. Então, ele lembra, quando ele vai falar de desprendimento dos bens terrenos, ele está falando de nós, da nossa condição.
Então, por que eu vivo apegada às coisas da terra? Porque eu estou vivendo numa era em que foi isso que se alimentou, desse desejo de poder e de ter, acreditando que esses eram os valores reais. Nós viemos de grandes arquétipos de reinados, de domínios, de posses, considerando que isso é a coisa mais importante do mundo. Nós acabamos chegando num movimento de muitas disputas, de muitas competições para quem tem mais, para quem é mais. Então, nós fomos criando as divisões, nós fomos nos tornando pessoas divididas entre classes, entre condição social, entre cor, entre opção sexual. E aí surgiram os preconceitos, e aí surgiram as demandas dos conflitos e das guerras. Simples assim. Né? Simples assim. Esses somos nós. Muito prazer. Assim, ele nos convida a prestar atenção nessa nossa condição que nós trazemos, que é esse apego, essa visão de que é a nossa realidade. Mas como é que eu vou sair disso? Bom, o Lacordaire traz um tratado aqui. É trabalhar o desapego. E onde está a origem do apego? No orgulho e no egoísmo. É por orgulho, por egoísmo, que eu não consigo sair da minha condição. É por orgulho e egoísmo que eu não consigo perceber, como traz Joana de Anjos nessa mensagem, que a miséria socioeconômica, ela se mistura com a miséria moral. Mas o orgulho não quer que eu veja que a minha dificuldade de acolher alguém, de compartilhar com alguém, de dar o mínimo, ou ver pelo menos, como ela fala no final da mensagem, não ver pelo menos o que está ao meu alcance fazer por alguém, porque a gente considera sempre que eu não posso dividir aquilo que eu não tenho. Será que você não tem nada? E a sua vida? E a sua capacidade de saber ouvir, de poder falar? Existem infinitas possibilidades de nós fazermos algo. A questão é que nós não nos dispomos a ver o que está ao nosso alcance. Por quê? Porque o orgulho não permite. O orgulho só me diz que eu sou o mais necessitado. Porque nós vivemos numa luta constante de disputas, de lutas pela sobrevivência. E nós ainda não aprendemos o que é viver. Por isso, no século XXI, nós somos convidados, nessa era onde surge todas as possibilidades do homem encontrar a sua espiritualidade, independente de religião, mas buscar por vários caminhos, tornar-se um ser espiritual, é a oportunidade de nós percebermos os nossos limites, as nossas fragilidades, aceitá-las e começar a convertê-las em possibilidades de sermos pessoas melhores. Então, ele lembra que tudo que nós pensamos de valores até então, nós transportamos para as questões materiais. E não é só material, questão de dinheiro, de moeda, do tesouro material, mas nós passamos também na questão do teu controle sobre as pessoas. Não é? Nós não vivemos apenas o papel da mãe como aquela pessoa, do pai e da mãe como aquela pessoa que está ali para ajudar a outra a evoluir, mas nós queremos ter a posse. As relações afetivas cada vez mais atrapalhadas, porque as pessoas não consideram que são dois seres que se encontram, se reencontram para o autoaprimoramento, para despertar, ver o que o outro tem de diferente, de novo, para eu aprender, para compartilhar o que eu tenho e, ao mesmo tempo, receber o que ele tem. Não. É disputa de egos. São relações onde não existe democracia. Então, uma verdadeira relação afetiva, onde você evolui, cresce e aproveita, ou como diz Emmanuel, um casamento de almas, não só um casamento de corpos, são pessoas que evoluem juntas, com as diferenças, que aproveitam a maravilha das diferenças. Por isso que nós gostamos de viver, porque nós somos diferentes. Por isso que não há marasmo, não há monotonia na nossa vida. Mas a luta pela sobrevivência fez eu pensar até que eu preciso do outro para sobreviver. Você está comigo, eu não te pode mais sair daqui. Então, o sentimento de posse não é só pelas coisas materiais, mas também por pessoas, pelo poder, pelo domínio daquilo que ele tem, do cargo que ele tem. E isso nas coisas mais simples. Você não pode ser colocado no cargo de porteiro, de entregador de mensagem de uma casa de assistência espiritual, de uma igreja. Se alguém querer te tirar esse cargo, é confusão.
Entende? Porque tudo nós nos apegamos. Tudo a gente se apega, não é? Tudo. Veja, observa as tuas tendências a se apegar nas coisas, a tudo. Não é? Imagine, daqui a pouco tirar da Namico o cargo de ler o Evangelho, hein, Namico? Está te preparando, olha, Paulo aí está pensando em outra pessoa já. Entende? Então, nós nos apegamos. Como? Eu sempre li. Quanto tempo você lê o Evangelho aqui, né? Eu sempre, como assim não vai mais ser eu que vou ler o Evangelho? Entende? Nós somos doidinhos, né? Começa a orar desde hoje. Vá, como diz uma amiga minha, vaquê, né? Então, ele diz que é esse apego que paralisa os nossos corações. Ele nos paralisa. Porque ele só nos leva para comportamentos contrários a esse autoaprimoramento espiritual, que é a condição do ser, de ser livre. Então, ele lembra que tudo que paralisa os nossos corações, que são as posses, elas são ilusões. Porque tudo no campo material é de Deus, e o que vem de Deus retorna para Deus. Tudo é transitório. Tudo é transitório. Nós somos seres impermanentes, enquanto matéria, vivendo num mundo impermanente. As suas dores. Quantas vezes nós passamos por uma dificuldade naquele dia, ou até naquele mês, naquele ano, mas nós consideramos o quê? Que a nossa vida, pronto. É como se a sua vida, então, eu costumo dizer, olha, vem cá, vamos ver a sua vida. E no final das contas, sabe qual é a conclusão que a pessoa chega? Que ela está passando por um momento ruim, não é a vida dela que é ruim. Você já parou para pensar nisso? Que no momento de dificuldade você transforma a sua vida toda num caos? É um momento ruim, não é a vida ruim. Faz uma lista. Faz uma lista da idade que você tem, de tudo que aconteceu de ruim, de bom contigo hoje, depois enumera o que aconteceu de ruim. Eu nunca vi ninguém, dentro do campo da minha atuação, inclusive profissional de atender pessoas, eu tenho visto alguém que a lista das coisas ruins tenha chegado pelo menos na metade das coisas boas. Não existe. E não esquece da primeira coisa tu dizer de bom é que tu recebeu a vida de Deus. E segundo, que para te viver aqui tu respiras e que tu não paga um tostão para isso. Então começa a enumerar, entende? Então o que ele nos lembra? Que agora o apego é tão grande que a gente se apega às coisas ruins. Aí confunde um momento ruim, uma fase ruim, com uma vida ruim, entende? Percebe a diferença? Por culpa de quê? Adivinha? Do apego, gerado pelo orgulho, de querer que todos estejam atentos à minha necessidade, né? À minha condição inferior de ser. Então, nada, ele diz, nada nos pertence, nem o nosso pobre corpo, né? Então, olha só, não, a gente acha que o nosso corpo é o máximo, ele chama o nosso corpo de o pobre corpo. Não é lá, mas meu corpo é lindo, maravilhoso, segundo os espíritos, é um pobre corpo. É uma matéria frágil, que um mosquito te ferra, tu adoece, desencarna. Não importa quantos enfeites você coloque, você não cheira. Eu não vou dizer que você fede para você não ficar com raiva de mim, tá? Eu vou dizer que você não cheira, não estou dizendo que você fede. Você não cheira, mas experimenta não usar perfume nem sabonete cheiroso, não é? Então você fede ou você cheira, né? Mas eu não disse que você fede, pelo amor de Deus, não vamos pensar mal de mim, que eu não falei isso. Mas o que cheira em nós é o perfume, é o sabonete, é aquilo que nós usamos, não é? Então, uma vez uma pessoa me questionou, porque nós estávamos falando eu estava usando umas pulseirinhas de hippie, e ela disse, tu comprou? Eu falei, ela disse, mas eu tenho vontade de comprar, mas eu não... Eu disse, eu compro mais porque eu gosto, se eu for no centro da cidade, tiver um hippie, eu gosto de parar, conversar, eles contam histórias, eles falam de viagem, eles não falam nada desses assuntos banais, de economia, depois eles falam de viagem, de experiências, eu gosto de conversar com eles. Eu tenho até vontade de comprar, mas só que eles fedem. Eu digo, está falando de você, minha irmã, né? Então, aquilo que eu sinto no outro é o que existe em mim. Experimenta também, né? Não ter um sabonete cheiroso. Então, o nosso corpo ele é muito frágil e nós nos apegamos como fosse... Não, ele é um meio de transporte.
como dizia Paulo de Tarso, ele é um vaso sagrado, mas ele é frágil. E como diz o Lacordaire, é um pobre corpo, frágil, que está morrendo, né, que está se deteriorando, né, há tanto tempo. Né? Quando eu vejo minha foto, eu com 20, com 15, com 20 anos, linda, maravilhosa, e eu agora com quase 60, cheio de rugas. Então, que poder que tem esse corpo? Nenhum. Ele vai mesmo, mas ainda Paulo de Tarso diz que enquanto o homem exterior se corrompe, o interior se renova dia a dia. Imagina se você aproveita essa carona. Entende? Aproveita essa carona do teu interior, que pela lei da natureza ele se renova dia a dia. Mas a prisão, o apego ao corpo exterior, você não percebe o valor do que há interior. Porque interiormente é a vida. A luta pela sobrevivência, nós esquecemos do valor maior que é viver. Então, o que o Lacordaire nos convida a experimentarmos aquilo que nós podemos ter, que é viver. Então, ele lembra que, em relação aos bens, foi o que Deus nos confiou. Então, Deus nos confiou um bem, seja da riqueza material. Aí, o que acontece com essa riqueza material? Em vez de ela se evoluir para ser um rio de possibilidades, um manancial de possibilidades para a nossa evolução e ajudar e colaborar com a evolução do planeta, do lugar onde nós estivermos, ela acaba atiçando a cobiça. Mas, olha o que ele diz, ela atiça a cobiça. Então, as pessoas costumam dizer assim, as pessoas são muito boas, mas quando elas ficam ricas, elas viram, né? Avarenta, orgulhosa. Alguém vira orgulhoso, né? Dá o poder para alguém que você... Não. O conhecimento, né? Uma vez uma pessoa veio me questionar e dizer, você defende muito conhecimento, que as pessoas precisam ter conhecimento, estudar, aprender para evoluir. Eu não concordo com você, porque o conhecimento deixa as pessoas orgulhosas. Eu disse, o conhecimento deixa as pessoas orgulhosas, ou aquela pessoa que passa a conhecer, agora tem a oportunidade de mostrar o orgulho dela. Entende? Não existe isso. Então, existe o quê? A minha tendência, o despertar. Então, ele diz que a fortuna, muitas vezes, ela atiça no coração a cobiça, ela só atiça. Você está lá, a brasinha lá, apagadinha, né? Mas está ali a brasa. Chega a fortuna, chega a cobiça, chega o poder, chega a condição, a brasa pega fogo. Vê aquela brasinha lá, você vê aquele... Às vezes, do outro dia, ainda tem uma brasa lá, abana para te ver. Então, basta uma faísca. Na época do verão, basta uma faísca, uma pedra tocar na outra, uma faísca incendeia uma floresta e destrói florestas imensas. Uma faísca. Então, muitas vezes, uma oportunidade mínima que nós temos acende uma faísca. E nós estamos aqui, nós reencarnamos justamente para olhar para dentro, para entender que tudo aquilo que nós vivemos aqui é uma experiência muito transitória. Porque existe a morte do corpo físico, lembra Lacordaire, que ela é inflexível, inexorável, e ela vem, na verdade, rasgar os véus da nossa ilusão e mostrar quem realmente nós somos. Essa é a parte boa de entender. Uma vez uma pessoa me falou, eu acho até bonito o espiritismo, eu não tenho vontade de estudar e conhecer o espiritismo, não, porque vocês parecem que estudam para morrer. Eu digo, minha irmã, é mais ou menos isso, né? Não é bem isso, né? É porque o que acontece? Que estudar para morrer? Não, é aprender a lidar com naturalidade, com aquilo que é natural. Porque a morte, ela deixa de ser um fenômeno natural. A realidade espiritual deixa de ser um fenômeno para ser natural. Quem você conhece que nunca morreu, nunca vai morrer, né? Quando você chegou aqui, quando eu reencarnei, você, nós, todos que estamos aqui hoje encarnados, milhões de pessoas já haviam desencarnado. E nós vamos também, e depois de nós, outros milhões, ou seja, é um movimento natural. Então, a morte, ela é um movimento natural, um fenômeno biológico, natural, e que ela é inflexível, inexorável, e que a função dela é rasgar os véus da ilusão. Porque
o orgulho, a fragilidade do orgulho é tão grande, do orgulho, que o que nós pensamos muitas vezes? Que o orgulho é tão forte, que não, as pessoas, o orgulho é frágil, o egoísmo é frágil, nós é que damos poder a ele, porque é tudo ilusão, o controle é ilusão, no momento que você se depara com uma realidade, acabou, então você só está ainda, como dizia o filósofo Aristóteles, com uma cortina da ilusão na sua frente. E enquanto estivermos na Terra, a gente tira uma cortina, surge outra, tira uma cortina, surge outra. Essa é a condição de estarmos aqui. Então, ele diz, em vão procurais sobre a Terra vos iludir, colorindo com nome de virtude, aquilo que frequentemente é apenas egoísmo. Então, o que é que nós fazemos? Nós dizemos que em relação ao outro, nós somos cuidadosos, é que eu sou responsável por ti, é que eu te amo, e aí eu tenho que cuidar de você. Né? Ele diz que muitas vezes você está só escondendo o egoísmo, a ilusão do controle, do orgulho. Ou eu preciso economizar, eu preciso guardar para deixar para meus filhos. Ele diz que, na verdade, na maioria das vezes, é apenas a cobiça, sendo mostrada como se fosse uma falsa virtude. Que, na verdade, a virtude, ela é o desapego. A virtude é o exercício do bem em nós. A virtude é a capacidade que eu tenho daquilo que eu conquistei na terra, como Lacordaire atrás, ou pelo meu trabalho, ou por algum bem que eu herdei de algum familiar. A virtude é saber lidar com isso sem o apego. Saber entender necessidades do outro e poder ajudar. E não me esconder atrás de uma cortina da ilusão, das ilusões dos sentidos. Então, o que ele nos leva? A entender que o apego pessoal, principalmente relacionado aos bens terrestres, ele nos faz nos iludirmos conosco. Por isso que a Joana de Ângeles fala que nós falamos muito de miséria moral, miséria material no mundo, mas nós esquecemos da miséria de natureza moral, que é a condição de todos nós na Terra. Nós somos seres humanos, o ser humano é dotado de fragilidades, e a maior de todas as nossas fragilidades é as nossas tendências de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de tudo mais. Mas nós nos escondemos muitas vezes, porque nós não queremos ver. E aí o que acontece? Vem a revelação, muitas vezes, por uma doença, por uma dificuldade, principalmente pelas doenças psicoemocional, psicossocial, as doenças espirituais, as perturbações espirituais de toda a ordem, todas as doenças, tanto da alma como os conflitos psicológicos, eles têm a sua raiz no espírito, na alma adoecida. Assim como muitas mazelas do nosso corpo, se nós formos observar essa sensação, nós vamos perceber quantas emoções atrapalhadas nós viemos trazendo, que causou essa doença no corpo. Aí sim nós vamos usar o nosso intelecto para começar a entender de onde veio, como é que nós chegamos a esse comportamento, a esse nível de comportamento que nos levou a essa dificuldade, a esse problema físico, espiritual, psicológico. Então, são dificuldades que nós precisamos entender. Então, ele diz, quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar o alívio, e principalmente aliviar os outros, as dores alheias. Porque, na maioria das vezes, quando eu procuro aliviar a dor do outro, eu consigo perceber a minha própria dor. Eu passo a perceber o nível da minha própria fragilidade, da minha própria condição. Ou seja, há sempre no homem de posse um sentimento tão forte que o faz apegar-se à fortuna. E esse é o orgulho, que é esse movimento forte que nós fazemos. E o desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor. Qual é o justo valor da fortuna? É gerar possibilidades para o meu aprimoramento
moral, espiritual. Através do quê? Através desse movimento da partilha, de saber partilhar, ou compartilhar, desse movimento em que eu encontro recursos para cuidar de mim, para encontrar valores em mim, para ter possibilidades, porque muitas vezes nós estamos no mundo tendo que criar 10 filhos, trabalhando para ganhando um salário mínimo, tendo que sustentar 10 filhos. Como é que nós vamos, nessa condição, ainda buscar valores espirituais? Como é que nós vamos encontrar possibilidades? E tem aqueles que, mesmo em toda essa condição, ele busca de alguma forma, alguns. Imagine você tendo toda uma fortuna, toda uma condição material e ter essa possibilidade de encontrar valores espirituais, que você não tem que lutar para sobreviver. Então, o que você faz desse tempo? Não é? O que você faz? Porque a luta pela sobrevivência, ela nos engana. Porque, como eu falei no início, quando nós estamos, tem aqueles que estão em dificuldades materiais, tem que lutar todos os dias para conseguir ter o pouco, principalmente no nosso país, ter um pouco mínimo para o seu sustento. Enquanto outros têm tanto, mas ele vive numa luta feroz para não perder o que ele tem. Então, a dor é igual. Porque a dor da alma, porque a dor daqueles que buscam valores no poder e no ter. E aonde que nós encontramos a alegria, o bem-estar? Na serenidade, na paz. Quando encontramos a nossa alma por meio desse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de entender os valores reais, de saber por que eu reencarnei, por que houve todo um movimento favorável à minha encarnação, a eu estar neste planeta. E por que eu não tenho aproveitado? Aí a gente volta para Joana de Ângeles. Porque a maior miséria do mundo não é material, é moral. Porque o que falta não é comida, é solidariedade. O que falta não é relações de afeto entre as pessoas. O que falta é fraternidade, o sentimento de fraternidade entre nós. Assim, o nosso caminho, como diz o Lacordaire, consiste em buscar verdadeiramente a responsabilidade daquilo que nós temos. Porque a fortuna, assim como as possibilidades, assim como as condições, elas são provas para saber como é que nós podemos desenvolver aquilo da melhor forma possível. Então, nós temos provas, não é? Precisamos ver, então, eu tenho fortuna, qual é a prova que eu estou disposto, né? Quanto que eu vou tirar nessa prova? É para saber como eu vou lidar com ela, no meu autoaprimoramento. Aquele que não tem nada, como ele fala também, aquele que não tem nenhum recurso material, também é uma prova. Saber como é que ele vai passar, como é que ele vai viver de forma honesta e justa para ele viver bem aquela situação. Então, uma prova. Às vezes as pessoas admiram, né, quem tem potenciais de ser isso, de ser um cientista, de ser um médico, de ser... Isso tudo é prova. Então, todos nós temos umas provas, e cada uma mais difícil que as outras. Eu estou aqui, por exemplo, posso não ter um tostão furado, mas eu tenho, olha, a responsabilidade de falar. Isso é uma prova. Eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar, eu gosto de aprender, eu gosto de saber se eu aprendi mesmo falando, mas é uma prova. Não é? Eu tenho uma prova. Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou lidar com isso? Então, tudo é uma prova. Eu estou disposta a tirar quanto na prova? Eu digo para os meus alunos, eu digo, olha, quando eles perguntam, professora, quanto vale a prova? Não interessa, foca no 10. Então, vocês já entram, né? Primeiro dia de aula eu já digo, vocês já têm 10. Vocês já estão aqui comigo, vão estudar comigo, vocês já têm 10. Agora, estudar, fazer uma avaliação no final e garantir o 10 aí é com vocês. Eu estou aqui para levar o que vocês precisam, para facilitar esse conhecimento. Então, já tem 10. Então, e assim nós chegamos nesse planeta, nós chegamos com 10. Então, você está disposto a manter esse 10 e a desencarnar aqui? Olha aí, galera. Trouxe de volta o 10 que eu levei. Mas o que acontece? Nós nos perdemos na expiação, porque nós não queremos passar a expiação com dignidade. Entende? Porque junto com a prova tem a expiação.
que a expiação é as nossas dívidas com as leis divinas. É quando nós nos afastamos das leis divinas muitas vezes. E aí eu perco o 10 da prova quando eu não me disponho a passar pela expiação com dignidade. Então, busca o 10, como dizia Divaldo Franco. Busca o 10 na prova e passa a expiação com dignidade. Mas, para isso, eu tenho que fazer esse movimento de autoencontro, de entender aonde reside essa miséria moral, que me faz me apegar a tudo. Me faz me apegar a tudo. Eu não posso ter R$100 que eu já me apego nele. Eu não posso ter alguém dizendo, puxa, Elaine, você é uma pessoa tão legal, eu já me apeguei na pessoa. Já quero ela para mim, eu quero ser dona da pessoa, né? Eu não posso ter um filho para dizer, meu filho, eu sou dona dele, faz o que eu quiser. Então, eu não posso ter eu posso ter um cargo de entregador olha, vou pegar, o Fábio não está aqui, vai ser isso mesmo. Quando o Fábio está aqui, eu fico perreando no amigo. Eu não posso ter um cargo de ler o evangelho, que eu já me apego nele, né? Já não quero mais largar. Então, é isso, que eu não posso ter uma profissão mínima que eu já me apego nele. Então, é isso que nós precisamos fazer, esse movimento, como diz o Lacordaire, começar a pensar que os bens infinitamente mais preciosos da terra, eles são aqueles bens da alma, esses bens nós temos condições, nós temos infinitas possibilidades. O Lacordaire termina dizendo que o que eu entendi vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Sabei contentar-vos com pouco. Então, ele diz assim, é o que eu entendi. Olha só. Ele escreve uma mensagem aqui de não sei quantas páginas, que o amigo nem leu tudo que nem ia dar, né? A pessoa me passa para fazer uma palestra aqui, uma mensagem maior do Evangelho, mas tudo bem, né? Então, e aí, no final, ele diz assim, é o que eu entendi de falar para vocês sobre o desapego dos bens terrestres. É só isso que ele tinha para falar, né? Nada mais. Então, o Lacordaire é fofo, né? Maravilhoso. Então, vamos voltar e ler novamente em casa, com muito carinho, essa mensagem, porque ele está aqui nos ensinando o desapego dos bens. E quando a gente fala de bens, aqui a Joana de Ângela, a mensagem que complementa toda a reflexão da palestra, a Joana traz isso, para nos lembrarmos do que nós podemos fazer com aquilo que nós recebemos. Desenvolver em nós esses valores poderosos, que são os valores da alma. Ir ao encontro, lembra que eu falei no início para vocês? Que a busca para a descoberta do humano. Vamos fazer esse século XXI, nós estamos com... Parece que já foi confirmado que nós estamos aí com 8 bilhões de habitantes no mundo. Quem é você no meio desses 8 bilhões? É alguém que continua reclamando, se queixando, se lamentando, rastejando? Ou é alguém que se colocou de pé e disse, gente, não, para tudo, né? Para tudo que eu vou olhar, que o que eu vim fazer aqui? Já cheguei nessa idade, cheguei nesse tempo, já vivi todo esse tempo, porque às vezes a gente diz, porque eu tenho 57 anos. Eu não tenho 57 anos. Eu já vivi, eu não tenho mais. Já era, né? O que eu tenho? Não sei. Talvez eu tenha 3 anos, 1 ano, 2 anos. Talvez, não sei. Tá doido mesmo. Então, o quanto é que você tem? Não é? Às vezes, não, eu tenho 60, eu tenho mais 40 que eu vou viver 100 anos. Para que tu quer viver 100 anos mesmo? Eu pergunto, de verdade. De verdade. Porque se você não conseguiu fazer quase nada com 60, tem mais 40 para fazer o quê? Entende? Então, o que você quer fazer? Né? Você quer estar fazendo o quê? Não, agora é hora de acordar, é agora. Já vivi 60, já vivi 30, já vivi 40, vivi 20. Não importa, já vivi, não tem mais. Se eu tiver 20, eu quero viver como? Então, faz um planejamento. Porque nós fizemos um planejamento reencarnatório. Vice? Ela perguntou se ia falar sobre reencarnação. Eu disse, eu vou. Então, já fizemos um planejamento reencarnatório para chegar aqui. Agora, faz um planejamento para te permanecer. Semana passada, eu fiz uma palestra no Bom Samaritano, que nós falávamos da Joana de Ângeles, de conquista e preservação da saúde. Porque eu quero conquistar a saúde. Mas o que tu faz para te preservar? Nós queríamos reencarnar aqui na Terra.
Eu quero reencarnar, eu quero ir lá para a Terra, quero evoluir. O que o Lacordaire diz? Nós viemos trazer esse caminho de autoaprimoramento. E o que tu está fazendo para isso? Né? Então, eu quero conquistar uma evolução espiritual. O que tu está fazendo para preservar o que tu já conquistou até hoje? Então, não basta conquistar, é preciso preservar, é como uma amizade. A gente acha que conquistar uma amizade é ali ser fofa, bonitinho, alegre, gentil. E aí eu faço o quê para preservar essa amizade? Um namorado, uma namorada, um marido, um amigo, um emprego. O que você fez para preservar? Não é? Eu estou tão feliz, o que você vai fazer para preservar essa felicidade? Pelo menos por mais 2 dias, 3 dias. Então, não é o que eu conquisto, é o que eu faço em preservar. Então, o que a Joana de Anjos nos traz é essa possibilidade que nós aprendermos a viver esse gesto de amor. Porque quando nós vemos algum gesto de amor, por mínimo que seja de alguém, ainda se diz, fala Joana, que é paternalismo, que vai promover o vício. Eu não ajudo ninguém, porque se eu der, a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem é você, né? Quem é você na história do Brasil para julgar o outro dessa forma? Porque você quer aprender a amar como? Se você só julga, como dizia Teresa de Calcutá. Quem julga não tem tempo para amar. Quem só critica não tem tempo para ver, olhar nos olhos do outro e ver quanta beleza, quanto amor. Como? Entende? Então, essa é a nossa grande possibilidade. Então, a nossa possibilidade hoje é de pensar, que diz a Joana, que quando nós já partimos com amor, nós multiplicamos a esperança. E é a esperança que favorece a alegria. Tem um outro livro dela que se chama O Despertar do Espírito, que ela fala sobre a alegria. É uma mensagem maravilhosa. A alegria é o maior bem, porque a alegria é a riqueza da alma. Você ser alegre é dizer quanto a sua alma é boa. Não importa o perrengue do mundo. A alegria me propicia essa condição de manter o 10 na prova, de continuar, sair daqui com o 10 na prova e passar a expiação com dignidade. Vai haver momento ruim? Sim, responder na escolinha. Sim. Vai haver momento ruim? Sim. Mas é momentos. Então, as pessoas dizem, na vida não tem felicidade, tem momentos felizes. E o resto é ruim, Deodó. Não é, Aline? Acho que lá no Nordeste fala assim também, né? Duvida. Não é momentos felizes, o resto tudo ruim. A sua vida é boa. O que te falta é prestar atenção. Presta atenção. Pensa no sinal do trânsito. Começa a ficar amarelo, reduz. Olha a vida te alertando. Traz para a tua vida. Mas aqui não, começa a ficar amarelo, a pessoa acelera. Outro dia eu ia no carro e a pessoa, acelera lá, para quê? Está piscando. Eu digo, mas... Está piscando. Eu digo, não, mas não, quando fica amarelo não é para acelerar, é para reduzir. Está doido, meu irmão? Então, qual é a condição? A vida não faz isso com você? A vida não faz isso contigo? Eu e o Paulo. Né? Tá acelera. E aí, pelo amor de Deus, Paulo, não me diga que quando fica vermelho você diz é só um detalhe. Né? Geralmente, quem acelera no amarelo, o vermelho é só um detalhe. Né? Gente, traz isso para a tua vida. Traz. Olha quantas vezes o verde está... Tu está indo, está verde. Está piscando, presta atenção, está piscando. Ficou amarelo, reduz o teu movimento. Foi, Reduz, que a vida está, olha, ficou amarelo, significa que precisa desacelerar. Chegou vermelho, meu irmão, a tua vida está dizendo, pelo amor de Deus, pausa, a vida precisa de pausa. Está vermelho, não é um detalhe. É para você parar, meu irmão. Pare, desacelere, olhe para você. Preste atenção que não foi o dinheiro que te deixou egoísta, avarento.
é o que tinha em você. Não foi o conhecimento que te deixou orgulhoso, arrogante, achando que é melhor do que os outros. É que tu já era assim, aí tu lê um livro e se considerou agora melhor do que todo mundo. Não é o mundo que deixa as pessoas ruins. É que já está em nós, porque a miséria pior do mundo não é a material, é a moral. Pense nisso. E compartilhe o bem que você pode ver em você. Compartilhe a possibilidade que você tem de parar por um instante, de olhar para você e perguntar: Senhor, afinal de contas, o que mesmo que eu estou fazendo aqui? Aí Jesus diz: para, olha, baixa o farol, acende a luz interna e se identifica. Eu vou dizer peste, Jesus não diria isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima.